Deus já revelou o que está atrasando sua vitória. Ore com fé. Existe um tipo de atraso que não aparece no relógio, mas pesa na alma. Você faz tudo o que pode, continua orando, permanece firme, tenta acreditar que dias melhores virão, mas parece que sempre existe uma barreira invisível entre você e a resposta que tanto espera. E se eu lhe dissesse que esse atraso não pegou Deus de surpresa? E se o Espírito Santo já tivesse revelado a verdadeira razão pela qual sua vitória ainda não se manifestou completamente? Não saia deste vídeo antes do fim, porque esta oração pode abrir seus olhos para aquilo que você ainda não conseguiu enxergar e preparar o seu coração para receber uma transformação que começa hoje. Muitas vezes pensamos que o silêncio de Deus significa abandono, quando na verdade Ele pode estar revelando algo que nossa ansiedade não consegue perceber. Há batalhas que não são vencidas apenas com força, mas com discernimento espiritual. Existem portas que permanecem fechadas, porque Deus deseja primeiro fortalecer quem irá atravessá-las. O inimigo quer que você desista justamente quando o céu está preparando o cenário da sua vitória. E é por isso que esta oração precisa encontrar um coração disposto a ouvir antes mesmo de pedir. A palavra de Deus declara em Isaías 30:21: quer você se desvie para a direita ou para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão atrás de você uma voz dizendo: este é o caminho, siga-o. Essa promessa revela que Deus não deixa seus filhos caminharem sem direção. O Espírito Santo continua falando, orientando, alertando e revelando aquilo que os olhos naturais não conseguem perceber. Talvez o que esteja atrasando sua vitória não seja a falta de poder de Deus, mas algo que hoje será iluminado pela presença dele. Por isso, permaneça comigo até o último minuto. Ore com toda a sua fé, abra completamente o seu coração e permita que o Espírito Santo revele, remova e transforme tudo aquilo que tem impedido a manifestação da vitória que Deus preparou para a sua vida. Agora, una a sua fé à minha e vamos entrar juntos na presença do Senhor. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que Tu sondas profundamente cada pensamento, cada lembrança, cada lágrima escondida e cada batalha que ninguém mais conhece. Não existe máscara capaz de ocultar o que está dentro de mim, porque antes mesmo que uma palavra chegue aos meus lábios, Tu já conheces toda a minha história. Hoje eu não me aproximo para apresentar justificativas, mas para oferecer um coração sincero, disposto a ouvir a Tua voz acima de todas as outras. Se existe algo que tenha atrasado a manifestação da vitória que o Senhor preparou para a minha vida, revela agora com clareza. Não permitas que eu permaneça preso em ciclos que poderiam ser quebrados pela Tua verdade. Arranca toda cegueira espiritual que me impede de discernir o Teu agir. Que toda confusão seja dissipada pela luz da Tua presença. Que todo medo escondido seja confrontado pelo Teu amor perfeito. Eu renuncio toda incredulidade, toda ansiedade descontrolada e toda tentativa de resolver com minhas próprias forças aquilo que somente o Senhor pode transformar. Ensina-me a esperar sem perder a esperança, a confiar sem exigir explicações e a permanecer firme, mesmo quando meus olhos ainda não enxergam o cumprimento das Tuas promessas. Que cada palavra desta oração alcance lugares profundos da minha alma, quebrando fortalezas invisíveis e restaurando minha comunhão contigo. Que eu não saia desta presença da mesma maneira que entrei, porque desejo ser moldado, corrigido, fortalecido e preparado para viver tudo aquilo que o Senhor escreveu sobre minha vida antes mesmo da minha existência. Senhor, muitas vezes eu interpretei o atraso como rejeição, quando na realidade o Senhor estava trabalhando em áreas do meu caráter que eu nunca teria percebido sozinho.
Hoje compreendo que existem processos que não podem ser apressados, porque uma bênção recebida antes da maturidade pode se transformar em motivo de dor. Por isso, peço que o Espírito Santo remova toda a impaciência que enfraquece minha fé e me faz olhar apenas para aquilo que ainda não aconteceu. Liberta-me da comparação com a caminhada das outras pessoas. Livra-me da falsa sensação de que fui esquecido enquanto vejo outros alcançando aquilo que ainda espero. Cada pessoa possui um tempo determinado pelo Senhor, e eu escolho descansar nessa verdade. Se for necessário quebrar meu orgulho para fortalecer minha dependência de Ti, faz isso com amor. Se for necessário fechar portas para impedir caminhos que me afastariam da Tua vontade, fecha cada uma delas. Ainda que eu não compreenda imediatamente, ajuda-me a confiar que cada decisão do céu é motivada por sabedoria perfeita. Que meu coração encontre paz não apenas quando receber respostas, mas enquanto aprende a caminhar ao lado daquele que conhece o fim desde o princípio. Ensina-me que a verdadeira vitória começa dentro de mim, antes mesmo de aparecer ao redor de mim. Porque um coração alinhado com a Tua vontade jamais será derrotado pelas circunstâncias. Também coloco diante de Ti todas as influências invisíveis que tentam enfraquecer minha caminhada espiritual. Toda palavra negativa lançada contra minha vida, toda lembrança usada para alimentar culpa, todo sentimento de incapacidade e toda a estratégia das trevas destinada a roubar minha esperança sejam agora desfeitos pelo poder da Tua presença. Que a luz do Espírito Santo alcance cada ambiente da minha vida, minha casa, minha família, meu trabalho, minhas decisões, meus sonhos e meus relacionamentos. Onde havia peso, estabelece paz. Onde havia confusão, estabelece direção. Onde havia desânimo, estabelece novo vigor. Faz nascer em mim uma coragem que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor continua governando todas as coisas. Eu escolho não viver dominado pelo medo do futuro, porque aquele que segura o amanhã também segura minha mão neste instante. Que minha mente seja renovada pela Tua verdade e que meus olhos espirituais sejam abertos para reconhecer oportunidades que antes eu ignorava. Não permitas que distrações roubem meu foco, nem que pequenas derrotas me façam esquecer das grandes promessas que o Senhor já declarou sobre minha vida. Fortalece-me para permanecer fiel até o tempo determinado da colheita. Senhor, se existe dentro de mim alguma raiz escondida de ressentimento, incredulidade, orgulho, desobediência ou falta de perdão, revela-a agora. Não permitas que essas raízes silenciosas continuem impedindo o crescimento espiritual que o Senhor deseja realizar. Arranca aquilo que precisa ser arrancado, cura aquilo que precisa ser curado e restaura aquilo que parecia perdido. Que eu tenha humildade para reconhecer meus erros sem viver preso à condenação. Que eu aceite Tua disciplina como expressão do Teu amor e não como sinal de abandono. Dá-me sensibilidade para perceber quando o Senhor estiver direcionando meus passos para um novo caminho. Ensina-me a obedecer rapidamente, sem negociar com a dúvida ou com o medo. Que minhas escolhas diárias reflitam a confiança que deposito em Ti. Que minhas palavras sejam instrumentos de vida e não de destruição. Que meus pensamentos sejam preenchidos pela esperança que nasce da Tua presença. E quando o cansaço tentar me convencer de que nada mudará, lembra-me que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la no tempo perfeito. Hoje eu entrego diante do Teu altar tudo aquilo que tentei carregar sozinho durante tanto tempo. Entrego minhas preocupações, meus planos, minhas expectativas, minhas frustrações e até mesmo minhas perguntas sem resposta. Não quero mais caminhar sustentado apenas pela minha própria compreensão. Quero depender da direção do Espírito Santo em cada decisão, em cada oportunidade e em cada desafio que surgir diante de mim.
Que o Senhor organize aquilo que está desordenado, fortaleça aquilo que enfraqueceu e reacenda aquilo que quase se apagou dentro do meu coração. Dá-me discernimento para reconhecer portas que devem ser atravessadas e coragem para abandonar caminhos que não fazem parte da tua vontade. Que nenhuma mentira do inimigo encontre espaço dentro da minha mente. Que minha identidade permaneça firmada naquilo que o Senhor diz ao meu respeito e não nas limitações que o mundo tenta impor. Levanta-me como testemunha viva da tua fidelidade para que outras pessoas também encontrem esperança ao verem o teu agir em minha vida. Ainda que o caminho pareça longo, continuarei caminhando. Ainda que existam obstáculos, continuarei crendo. Ainda que algumas portas permaneçam fechadas por um tempo, continuarei adorando, porque sei que nenhuma promessa feita pelo Senhor cairá por terra. O Espírito Santo está preparando meu coração para viver uma vitória que será sólida, completa e duradoura. Eu recebo paz para esperar, sabedoria para discernir, coragem para obedecer e perseverança para permanecer firme até contemplar o cumprimento daquilo que Deus já determinou. Que esta oração marque um novo começo em minha caminhada espiritual, fortalecendo minha fé e renovando minha esperança a cada novo dia. Eu escolho confiar que aquilo que hoje parece atraso será, no tempo certo, entendido como parte perfeita do plano de Deus para a minha vida. Espírito Santo, desperta minha alma para enxergar aquilo que meus olhos naturais não conseguem perceber. Não permitas que eu continue lutando apenas contra circunstâncias visíveis, enquanto a verdadeira batalha acontece no mundo espiritual. Abre o meu entendimento para reconhecer as distrações que têm consumido minha força, roubado minha paz e enfraquecido minha comunhão com Deus. Quantas vezes caminhei acreditando que o problema estava nas pessoas, nas portas fechadas ou nas dificuldades do caminho, quando na realidade eu precisava permitir que o Senhor transformasse primeiro o meu interior. Hoje eu peço que toda ilusão seja quebrada, que toda mentira que tente me convencer de que estou sozinho seja destruída pela verdade da tua presença constante. Faz-me compreender que nenhuma lágrima passou despercebida diante do céu e que nenhum clamor sincero deixou de ser ouvido. Enquanto o mundo mede resultados pelo que aparece, ensina-me a valorizar aquilo que o Senhor está realizando em silêncio, porque muitas das maiores vitórias começam invisíveis antes de se tornarem testemunhos públicos. Que eu não desperdice esta estação de preparação reclamando do processo, mas aprenda a reconhecer o cuidado divino em cada detalhe, mesmo quando tudo parecer lento aos meus olhos. Espírito Santo, se existe alguma fortaleza construída ao longo dos anos por causa do medo, da culpa, da decepção ou da incredulidade, derruba-a agora pelo teu poder. Não permitas que antigas feridas continuem determinando minhas decisões presentes. Eu não quero viver preso ao que me machucou. Quero caminhar na direção daquilo que Deus preparou para mim. Toca profundamente minha memória e cura lembranças que ainda provocam dor. Remove palavras de condenação que ficaram gravadas em meu coração e substitui cada uma delas pela verdade da tua palavra. Ensina-me a não alimentar pensamentos que enfraquecem minha fé. Fortalece minha mente para permanecer firme quando surgirem dúvidas, porque sei que o inimigo tenta primeiro confundir o pensamento antes de atacar as atitudes. Guarda minha imaginação, minhas emoções e minhas escolhas. Que minha esperança não seja construída sobre circunstâncias favoráveis, mas sobre a fidelidade imutável do Senhor. Ainda que tudo ao redor pareça incerto, faz nascer dentro de mim uma convicção inabalável de que Deus continua conduzindo cada passo da minha caminhada. Espírito Santo, não permitas que eu transforme rotina espiritual em relacionamento superficial com Deus. Livra-me do perigo de orar apenas por obrigação
de ler a palavra sem permitir que ela transforme meu coração, ou de buscar respostas sem desejar intimidade com o Senhor. Que minha fé volte a ser viva, intensa e apaixonada. Que o primeiro amor seja restaurado com mais profundidade do que antes. Se meu coração ficou endurecido pelas decepções da vida, amolece-o novamente pela tua presença. Se minhas expectativas foram frustradas, ensina-me a esperar sem perder a confiança. Quero voltar a sentir alegria em te buscar, paz ao permanecer em silêncio diante da tua presença e segurança ao obedecer tua voz. Renova minha disposição para permanecer firme, mesmo quando os resultados ainda não aparecerem. Faz-me lembrar que o céu trabalha continuamente, ainda que meus olhos não consigam acompanhar tudo o que está sendo preparado. Eu escolho confiar que cada atraso permitido por Deus possui um propósito maior do que qualquer ansiedade que eu possa sentir. Espírito Santo, não deixes que eu caminhe guiado apenas pelas emoções do momento ou pela pressão das circunstâncias. Dá-me discernimento para identificar caminhos que parecem bons, mas que me afastariam da vontade de Deus. Fecha as portas que esconderem armadilhas e fortalece meu coração para aceitar teus nãos com a mesma gratidão com que recebo teus sims. Que minha confiança esteja firmada na certeza de que o Senhor nunca erra. Ensina-me a reconhecer os pequenos sinais da tua direção, porque muitas vezes o teu agir acontece de maneira silenciosa, porém profundamente transformadora. Livra-me das decisões precipitadas, das palavras impulsivas e das escolhas motivadas apenas pelo medo. Concede-me sabedoria para esperar o momento certo, coragem para agir quando o Senhor ordenar e humildade para reconhecer quando preciso mudar de direção. Que cada passo dado daqui em diante seja acompanhado pela paz que somente a tua presença pode oferecer. Espírito Santo, fortalece minha perseverança para que eu não abandone a caminhada poucos passos antes da vitória. Quando o cansaço tentar dominar minha mente, renova minhas forças. Quando o desânimo bater à porta do meu coração, lembra-me das promessas que o Senhor já declarou sobre minha vida. Não permitas que uma demora temporária destrua uma esperança eterna. Faz-me compreender que a fidelidade de Deus nunca depende da velocidade dos acontecimentos. Mesmo quando tudo parecer parado, continua trabalhando em mim aquilo que precisa ser transformado. Forma em meu caráter a paciência que produz maturidade, a humildade que aproxima do Senhor e a coragem que permanece firme em meio às tempestades. Que eu seja conhecido não apenas pelas bênçãos que recebi, mas pela firmeza da minha fé durante os dias difíceis. Ensina-me a permanecer constante, sabendo que aquele que confia verdadeiramente em Deus jamais caminha sozinho. Espírito Santo, confirma em meu coração que a vitória preparada por Deus não será impedida por nenhuma força contrária. Todo plano que nasceu no céu permanecerá de pé, porque nenhuma oposição possui autoridade maior do que o poder do Senhor. Eu entrego completamente meus medos, minhas limitações e minhas preocupações diante da tua presença. Hoje escolho substituir a ansiedade pela confiança, a dúvida pela fé e o desespero pela esperança. Que cada área da minha vida seja alcançada pela tua ação restauradora. Onde havia confusão, estabelece clareza. Onde havia desgaste, estabelece renovação. Onde havia tristeza, estabelece alegria. Onde havia atraso, estabelece o tempo perfeito de Deus. Eu sigo adiante convicto de que o Senhor continua escrevendo minha história e que no momento determinado contemplarei o cumprimento de cada promessa preparada para minha vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Espírito Santo, não permitas que eu continue escondendo diante de ti aquilo que o Senhor já conhece completamente. Entra nos lugares da minha alma, onde ainda existem lembranças que me enfraquecem, palavras que ainda ecoam como condenação e cicatrizes que tentam definir quem eu sou.
Hoje eu declaro que minha identidade não será construída pelas minhas derrotas, mas pela verdade da palavra de Deus. Onde o inimigo tentou plantar vergonha, estabelece honra. Onde tentou levantar culpa, derrama o teu perdão restaurador. Onde tentou alimentar desânimo, faz nascer uma esperança que não depende das circunstâncias. Ensina-me que nenhuma dor vivida foi capaz de cancelar os planos que o Senhor escreveu para mim. Que cada lágrima derramada seja transformada em testemunho e que cada batalha enfrentada fortaleça ainda mais minha confiança na tua fidelidade. Eu me abro completamente à tua presença para que nenhuma área da minha vida permaneça sem ser alcançada pelo teu poder transformador. Espírito Santo, livra-me das conversas interiores que produzem derrota antes mesmo da batalha começar. Remove toda a mentalidade de escassez, toda expectativa de fracasso e toda crença de que não sou capaz de viver aquilo que Deus prometeu. Que minha mente seja ocupada pela verdade, pela esperança e pela certeza de que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Quando pensamentos negativos tentarem dominar meu coração, lembra-me imediatamente das tuas promessas. Quando a ansiedade quiser acelerar aquilo que depende apenas do tempo de Deus, ensina-me a descansar. Que minha paz não seja resultado da ausência de problemas, mas da presença constante do Senhor ao meu lado. Renova minha maneira de pensar para que minhas palavras também sejam transformadas. Que da minha boca saiam declarações de vida, de fé e de confiança, porque compreendo que aquilo que alimento diariamente dentro de mim influencia profundamente a maneira como enfrento cada desafio. Espírito Santo, se em algum momento meu coração quase desistiu, fortalece-me novamente. Se minhas forças pareceram insuficientes, lembra-me de que o teu poder se aperfeiçoa justamente na minha fraqueza. Não permitas que o tempo de espera endureça meu coração, nem que as respostas adiadas diminuam minha confiança. Ensina-me a enxergar cada dia como uma nova oportunidade para crescer espiritualmente. Que eu não desperdice esta fase da minha vida reclamando daquilo que ainda não aconteceu, mas aproveite cada momento para amadurecer na fé. Faz-me compreender que grandes milagres normalmente são precedidos por grandes processos. Enquanto o céu prepara aquilo que ainda não posso ver, prepara também meu caráter para sustentar a bênção quando ela chegar. Que eu permaneça firme, sabendo que nenhuma promessa feita pelo Senhor será esquecida ou anulada pelo passar do tempo. Espírito Santo, sustenta meus passos quando surgirem dias em que tudo parecer pesado demais. Haverá momentos em que minhas emoções tentarão me convencer a parar, mas eu peço que tua presença seja mais forte do que qualquer sentimento passageiro. Não deixes que o cansaço espiritual roube minha perseverança. Dá-me força para continuar orando quando eu não enxergar resultados imediatos. Dá-me coragem para continuar obedecendo quando ninguém compreender minhas escolhas. Ensina-me que a fidelidade nunca é em vão e que cada ato de confiança gera frutos no tempo determinado por Deus. Que eu não caminhe movido pela pressa, mas pela convicção de que o Senhor está conduzindo cada detalhe da minha história. Mesmo quando eu não entender os caminhos, ajuda-me a confiar plenamente naquele que conhece o destino final. Espírito Santo, restaura tudo aquilo que foi enfraquecido pelas batalhas que enfrentei. Restaura minha alegria de viver, minha confiança nas promessas, minha disposição para servir e minha sensibilidade à tua voz. Se em algum momento permitir que o medo ocupasse o lugar da fé, retoma completamente o governo do meu coração. Que minha casa seja cheia da tua paz. Que minha família experimente a tua proteção. Que meu trabalho seja conduzido pela tua sabedoria. Que meus relacionamentos sejam marcados pelo teu amor. Remove toda influência que tente me afastar da presença de Deus e aproxima de mim pessoas que fortaleçam minha caminhada espiritual. Quero viver cercado por tudo aquilo que alimenta minha fé
e me aproxima cada vez mais da vontade do Senhor. Faz da minha vida um instrumento para refletir a tua luz onde houver escuridão e esperança, onde houver desânimo. Espírito Santo, conduz meus próximos passos com segurança e firmeza. Eu renuncio toda a ansiedade que tenta me fazer correr à frente do tempo de Deus e também toda a acomodação que tenta me impedir de avançar quando o Senhor ordenar. Coloco diante de ti meus sonhos, meus projetos, minhas decisões e meu futuro. Que nada seja construído sem a tua direção. Se houver desvios no caminho, corrige-me com amor. Se houver perigos escondidos, livra-me antes mesmo que eu os perceba. Que cada porta aberta seja confirmada pela tua paz e que cada porta fechada fortaleça ainda mais minha confiança na tua soberania. Hoje escolho caminhar pela fé, sabendo que o Deus que revelou o motivo do atraso também está preparando o momento perfeito da vitória. Eu sigo adiante com o coração fortalecido, porque sei que tua presença vai à minha frente, desfazendo obstáculos, preparando caminhos e conduzindo-me para o cumprimento perfeito da vontade do Senhor. Espírito Santo, eu me apresento diante da tua presença, reconhecendo que nenhuma força espiritual contrária pode permanecer onde a luz de Deus se manifesta. Se existem barreiras que foram levantadas para impedir meu avanço, que sejam derrubadas pelo teu poder. Se existem mentiras que durante anos tentaram convencer meu coração de que eu jamais venceria, que elas sejam destruídas pela verdade eterna da tua palavra. Não permitas que eu continue carregando pesos que Jesus já levou sobre a cruz. Liberta-me da necessidade de controlar tudo e ensina-me a descansar na certeza de que o Senhor trabalha mesmo quando meus olhos não conseguem perceber. Que toda influência maligna que tente gerar confusão, medo, divisão ou abatimento seja desfeita agora. Enche-me de discernimento para reconhecer a diferença entre a voz da ansiedade e a voz do Senhor. Quero caminhar guiado pela paz que vem do céu, sabendo que ela jamais conduz ao engano. Que cada área da minha vida seja alcançada pela tua presença, trazendo ordem onde havia desorganização, esperança onde havia desespero e confiança onde antes existia apenas insegurança. Espírito Santo, não quero buscar apenas aquilo que desejo receber. Quero desejar aquilo que o Senhor deseja realizar em mim. Se meus planos estiverem distantes dos teus propósitos, transforma meus pensamentos. Se minhas decisões estiverem sendo guiadas pelo orgulho, corrige-me com amor. Ensina-me a reconhecer que a maior bênção não é simplesmente conquistar aquilo que pedi, mas viver exatamente o centro da vontade do Pai. Que eu aprenda a dizer sim quando o Senhor me chamar para avançar, e também a aceitar com humildade quando for necessário esperar. Livra-me da impaciência que produz escolhas precipitadas. Guarda meu coração da comparação, porque cada pessoa possui um tempo estabelecido por Deus. Não permitas que eu me distraia olhando para a caminhada dos outros, enquanto o Senhor constrói cuidadosamente a minha história. Que minha confiança seja fortalecida a cada dia, não pelas circunstâncias favoráveis, mas pela certeza de que tu permaneces fiel em todos os momentos. Espírito Santo, dá-me discernimento para identificar oportunidades que escondem armadilhas, amizades que enfraquecem minha fé, palavras que contaminam minha esperança e decisões que podem comprometer meu futuro espiritual. Não permitas que eu seja enganado pelas aparências. Que meus olhos espirituais sejam mais sensíveis do que meus olhos naturais. Ensina-me a perceber rapidamente quando algo não possui a tua aprovação, ainda que pareça vantajoso aos olhos humanos. Fortalece meu espírito para dizer não ao que desagrada ao Senhor e para permanecer firme mesmo quando isso exigir renúncia. Faz crescer dentro de mim um profundo amor pela santidade e pela obediência.
Que minha vida seja construída sobre fundamentos eternos e não sobre emoções passageiras. Eu escolho confiar que cada renúncia feita por amor ao Senhor abrirá espaço para algo infinitamente melhor, preparado pelas tuas mãos. Espírito Santo, fortalece meu espírito para enfrentar os dias difíceis sem perder a esperança. Sei que existirão momentos em que as notícias tentarão enfraquecer minha confiança, em que as portas parecerão permanecer fechadas e em que o silêncio parecerá longo demais. Mas eu peço que justamente nesses dias, tua presença se torne ainda mais evidente dentro de mim, que minha fé não dependa daquilo que vejo, mas daquilo que Deus já declarou. Dá-me equilíbrio quando minhas emoções vacilarem. Dá-me serenidade quando tudo ao redor parecer confuso. Dá-me coragem para continuar obedecendo, mesmo quando ninguém entender o caminho que o Senhor está me conduzindo. Que cada desafio fortaleça minha perseverança, cada espera desenvolva minha maturidade e cada batalha aumente meu testemunho. Eu não quero apenas alcançar a vitória, quero chegar até ela transformado pela ação do Teu Espírito. Espírito Santo, que a paz que o Senhor derrama sobre minha vida alcance também aqueles que amo. Onde houver conflitos, estabelece reconciliação. Onde houver enfermidade, manifesta teu consolo e teu cuidado. Onde houver desânimo, renova as forças. Que toda a atmosfera pesada seja substituída pela alegria da presença de Deus. Guarda cada membro da minha família contra todo mal. Protege nossos caminhos e fortalece nossos laços de amor. Ensina-nos a caminhar em unidade, perdoando rapidamente, servindo com humildade e confiando diariamente na direção do Senhor. Que cada ambiente por onde eu passar seja influenciado pela paz que vem da Tua presença. Espírito Santo, eu decido abandonar definitivamente o medo de que minha vitória nunca chegue. Escolho acreditar que cada atraso permitido por Deus possui um propósito santo e que nenhuma promessa será esquecida. Meu coração descansa porque sei que o Senhor está trabalhando até mesmo nos bastidores daquilo que ainda não compreendo. Eu renuncio toda palavra de derrota, toda expectativa negativa e toda dúvida que tentou ocupar espaço dentro de mim. A partir deste momento, caminho com os olhos da fé voltados para o Deus que abre caminhos onde não existem caminhos, que transforma desertos em fontes de esperança e que faz florescer vida onde tudo parecia perdido. Eu seguirei firme, porque a Tua presença é suficiente para sustentar cada passo até o dia em que contemplarei com alegria o cumprimento completo da vitória que o Senhor preparou para mim. Espírito Santo, revela tudo aquilo que permaneceu escondido aos meus olhos, mas que o Senhor conhece perfeitamente desde o princípio. Se existe alguma atitude, pensamento ou sentimento que tem retardado o cumprimento daquilo que Deus preparou para a minha vida, traz isso à luz com misericórdia. Não quero permanecer na ignorância espiritual, nem continuar caminhando por caminhos que o Senhor nunca determinou para mim. Dá-me humildade para aceitar Tua correção sem resistência e sabedoria, para compreender que toda disciplina do Pai nasce do amor. Arranca de dentro de mim toda raiz de autossuficiência, que me faz acreditar que posso vencer sozinho. Ensina-me a depender da Tua direção em cada detalhe da minha vida, que eu nunca confunda a Tua paciência com aprovação, nem o Teu silêncio com ausência. Abre meus ouvidos espirituais para reconhecer Tua voz, acima do barulho das preocupações, das opiniões humanas e dos medos que tentam dominar minha mente. Que a cada dia eu me torne mais sensível ao Teu agir, permitindo que minha vida seja moldada pela Tua vontade e não pelos impulsos do meu coração. Espírito Santo, quebra toda palavra de derrota que um dia foi lançada sobre minha vida e que, de alguma forma, encontrou espaço em minha memória. Cancela toda sentença de fracasso, toda declaração de incapacidade e toda mentira que tentou limitar o propósito de Deus para mim.
Eu rejeito toda identidade construída sobre rejeições, humilhações ou experiências dolorosas. Minha verdadeira identidade está firmada naquilo que o Senhor declara a meu respeito. Sou chamado para viver debaixo da tua graça, da tua direção e da tua fidelidade. Que nenhuma lembrança do passado possua mais força do que a promessa do futuro preparada por Deus. Cura profundamente meu coração para que eu deixe de reagir às situações através das feridas antigas e passe a responder guiado pela sabedoria do céu. Fortalece minha fé para que eu caminhe olhando para as promessas e não para as limitações. Que minha boca proclame esperança, mesmo quando as circunstâncias insistirem em dizer o contrário. Espírito Santo, levanta dentro de mim uma coragem que não depende das condições ao meu redor. Quero permanecer firme, mesmo quando as respostas demorarem, porque sei que a tua fidelidade nunca falha. Livra-me da tentação de desistir exatamente quando estou mais próximo do cumprimento da promessa. Ensina-me que a perseverança também é uma forma de adoração. Que cada oração feita em secreto fortaleça meu espírito. Que cada lágrima derramada diante da presença de Deus seja transformada em sementes de um testemunho poderoso. Não permitas que o desgaste das lutas enfraqueça minha esperança. Ao contrário, faz com que cada batalha aumente minha convicção de que o Senhor continua trabalhando por mim. Dá-me firmeza para continuar obedecendo, mesmo quando eu não compreender completamente os teus caminhos. Quero caminhar sustentado pela certeza de que aquilo que Deus começou será concluído no tempo perfeito. Espírito Santo, renova minhas forças quando o peso da caminhada tentar me fazer parar. Existem dias em que o corpo se cansa, a mente se inquieta e o coração parece perder o ânimo. Mas eu sei que a tua presença tem poder para restaurar completamente aquilo que foi desgastado. Derrama sobre mim um novo vigor espiritual. Reacende minha alegria de buscar ao Senhor. Faz desaparecer toda a apatia que tenta roubar minha intimidade contigo. Que minha oração volte a ser cheia de expectativa. Que minha leitura da palavra volte a produzir transformação e que minha comunhão contigo se torne mais profunda a cada dia. Que eu aprenda a descansar em ti sem abandonar minha responsabilidade de permanecer fiel. Onde houver fraqueza, manifesta teu poder. Onde houver insegurança, estabelece confiança. Onde houver cansaço, derrama renovação abundante. Espírito Santo, direciona meus passos para os lugares certos. Aproxima de mim as pessoas certas e afasta silenciosamente tudo aquilo que pode comprometer o propósito de Deus para a minha vida. Guarda-me de decisões precipitadas, de alianças equivocadas e de oportunidades que apenas parecem boas, mas escondem consequências dolorosas. Dá-me discernimento para reconhecer quando uma porta foi aberta pelo Senhor e quando outra deve permanecer fechada. Não permitas que minha ansiedade escolha caminhos que a tua sabedoria nunca aprovaria. Faz crescer dentro de mim uma confiança tão profunda que eu consiga esperar sem murmurar, obedecer sem questionar e avançar sem medo. Que cada escolha feita daqui em diante seja iluminada pela tua presença. Quero viver uma vida conduzida pelo céu, onde cada passo reflita a direção daquele que conhece perfeitamente o meu futuro. Espírito Santo, ainda que o tempo pareça longo, continuo confiando. Ainda que os ventos sejam contrários, permaneço firme. Ainda que existam obstáculos diante de mim, sei que o Senhor é poderoso para removê-los no momento exato. Hoje entrego completamente minhas expectativas, meus sonhos, minhas preocupações e meu futuro em tuas mãos. Não quero viver guiado pelo medo, mas pela fé. Não quero construir minha esperança sobre aquilo que vejo, mas sobre a palavra que jamais falha. Que minha vida se torne um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Que aqueles que olharem para minha caminhada reconheçam que foi o Espírito Santo quem sustentou cada passo, fortaleceu cada decisão
e conduziu cada vitória. Eu sigo adiante com o coração cheio de paz, porque sei que aquele que começou esta obra permanecerá comigo até o seu perfeito cumprimento. Espírito Santo, existem sonhos que pareciam tão vivos e hoje quase não encontro forças para mencioná-los em oração. Existem promessas que guardei no coração, mas que o tempo tentou cobrir com o pó da desilusão. Hoje eu peço que o teu sopro de vida alcance exatamente esses lugares. Assim como o Senhor transforma o vale de ossos secos em um exército cheio de vida, sopra sobre minha fé até que ela volte a se levantar com vigor. Que toda sensação de derrota seja substituída pela convicção de que o Deus que prometeu continua trabalhando. Não permitas que eu aceite como definitivo aquilo que o Senhor declarou ser apenas uma fase. Rompe toda a acomodação espiritual que nasceu do cansaço. Faz-me lembrar que os teus planos nunca envelhecem e que nenhuma promessa perde a validade diante do passar do tempo. O céu continua governando minha história e a tua presença continua escrevendo capítulos que meus olhos ainda não conseguem enxergar. Eu escolho acreditar que aquilo que parecia distante já está sendo preparado pelo Senhor de maneira perfeita. Espírito Santo, se meu orgulho tem falado mais alto do que minha obediência, quebranta meu coração. Se minhas escolhas têm sido guiadas pela pressa e não pela direção de Deus, ensina-me a esperar. Se minha confiança foi colocada nas minhas capacidades em vez da tua fidelidade, corrige-me com amor. Não quero construir uma vida baseada na força humana, porque sei que ela é limitada. Quero ser conduzido pela sabedoria que vem do alto. Dá-me coragem para abandonar hábitos que enfraquecem minha comunhão contigo e força para permanecer firme naquilo que agrada ao Senhor. Que eu não negocie princípios por conveniência, nem troque a verdade por soluções rápidas. Forma em mim um caráter que reflita Cristo em cada atitude, em cada palavra e em cada decisão. Que minha maior preocupação não seja apenas receber uma bênção, mas permanecer fiel àquele que concede todas as bênçãos. Espírito Santo, muitas vezes concentro meu olhar apenas na dificuldade imediata e esqueço que o Senhor já contempla o resultado final. Ensina-me a olhar para a minha vida pela perspectiva do céu. Que eu não me deixe dominar pelo tamanho dos desafios, mas pela grandeza do Deus que luta por mim. Faz desaparecer toda a mentalidade limitada que tenta reduzir aquilo que o Senhor pode realizar. Dá-me ousadia para sonhar novamente, coragem para recomeçar e disposição para continuar caminhando mesmo quando os primeiros passos parecerem pequenos. Que eu nunca despreze os começos modestos, porque sei que Deus frequentemente inicia grandes obras através de pequenos movimentos de obediência. Ajuda-me a celebrar cada avanço, por menor que pareça, reconhecendo que cada passo dado em fidelidade aproxima-me do cumprimento daquilo que o Senhor preparou para a minha vida. Espírito Santo, reveste meu coração de paz quando surgirem situações que tentarem roubar minha estabilidade. Que eu não seja governado pelas notícias, pelas opiniões humanas ou pelas circunstâncias inesperadas. Que minha segurança esteja firmada exclusivamente na presença de Deus. Quando tudo ao redor parecer instável, faz-me lembrar que o Senhor permanece imutável. Quando as portas demorarem a se abrir, fortalece minha paciência. Quando surgirem obstáculos inesperados, aumenta minha perseverança. Que nenhuma tempestade consiga apagar a confiança que o Senhor está construindo dentro de mim. Guarda meus pensamentos contra toda ansiedade exagerada. Livra-me das preocupações que apenas desgastam minha alma sem produzir solução alguma. Ensina-me a entregar diariamente diante do teu altar aquilo que não posso controlar. Quero experimentar a paz que excede todo entendimento, aquela que permanece firme, mesmo em meio às maiores batalhas da vida. Espírito Santo, consagra completamente meus projetos, meus planos e meus sonhos.
Antes de pedir que o Senhor abençoe aquilo que desejo realizar, peço que examine profundamente cada intenção do meu coração. Se algum objetivo não glorifica o teu nome, transforma meus desejos. Se algum caminho pode me afastar da tua presença, fecha essa porta antes que eu a atravesse. Quero aprender a celebrar mais a tua vontade do que os meus próprios planos. Que tudo aquilo que eu construir seja firmado sobre fundamentos espirituais sólidos. Dá-me sabedoria para administrar as bênçãos quando elas chegarem e humildade para reconhecer que toda vitória pertence ao Senhor. Que eu jamais permita que as conquistas ocupem o lugar da comunhão contigo. Faz da prosperidade um instrumento de gratidão e não de orgulho. Que em cada fase da minha vida eu permaneça consciente de que tudo provém das tuas mãos. Espírito Santo, ainda que eu não compreenda todos os processos, escolho confiar que cada etapa possui um propósito eterno. Hoje, abandono definitivamente a ansiedade que tenta antecipar aquilo que pertence ao tempo perfeito do Senhor. Recebo discernimento para entender que muitas respostas não foram negadas, apenas estão sendo preparadas com sabedoria. Minha esperança se fortalece porque sei que o Deus que começou esta obra não interromperá aquilo que prometeu realizar. Caminharei com fidelidade, mesmo quando o caminho parecer longo, porque tua presença vale mais do que qualquer resposta imediata. Eu descanso na certeza de que a vitória não será apenas um acontecimento, mas o resultado de uma transformação profunda que o Espírito Santo está realizando dentro de mim. Quando o tempo determinado chegar, reconhecerei que cada espera, cada renúncia e cada oração fizeram parte do plano perfeito de Deus para revelar sua glória em minha vida. Espírito Santo, hoje eu renuncio toda voz que tentou enfraquecer minha confiança nas promessas de Deus. Não aceitarei mais viver guiado pelas limitações que vejo, porque escolho caminhar pela certeza daquilo que o Senhor declarou. Se durante muito tempo eu olhei apenas para portas fechadas, ensina-me agora a contemplar as oportunidades que o céu já começou a preparar. Que minha alma não seja alimentada pelas notícias do mundo, mas pela verdade eterna da tua palavra. Quando pensamentos de derrota tentarem surgir, lembra-me imediatamente de que nenhuma batalha é maior do que o Deus que luta por mim. Que o teu fogo consuma toda apatia espiritual, toda acomodação e toda incredulidade silenciosa. Quero viver desperto para reconhecer o teu agir em cada detalhe da minha caminhada. Faz nascer dentro de mim uma convicção tão profunda que nenhuma circunstância seja capaz de apagar a esperança que o Senhor plantou em meu coração. Espírito Santo, ensina-me que o silêncio de Deus nunca representa abandono, mas muitas vezes revela que o Senhor está realizando uma obra invisível, preparando circunstâncias, transformando pessoas e moldando meu caráter para sustentar aquilo que está por vir. Livra-me da impaciência que produz murmuração e da ansiedade que tenta substituir a confiança pela preocupação constante. Quero aprender a esperar adorando, a caminhar agradecendo e a permanecer firme, mesmo quando ainda não consigo enxergar o resultado das minhas orações. Que cada dia de espera fortaleça minha dependência do Senhor e não minha frustração. Forma em mim uma fé madura, que não oscila conforme os acontecimentos, mas permanece firme, porque conhece o caráter imutável de Deus. Que minha perseverança glorifique teu nome e inspire outras pessoas a continuarem confiando na fidelidade do Senhor. Espírito Santo, existem situações que não consigo compreender, decisões que ainda não sei como tomar, e desafios que parecem ultrapassar minha capacidade. Mas eu reconheço que para ti não existe confusão, porque o Senhor conhece perfeitamente cada detalhe do presente e do futuro. Ilumina meus pensamentos para que eu não tome decisões precipitadas, movido pelo medo. Dá-me discernimento para identificar o momento certo de agir e também sabedoria para permanecer em silêncio quando for necessário esperar.
Que nenhuma pressão externa me faça abandonar os princípios estabelecidos por Deus. Quero caminhar em paz, sabendo que o Senhor dirige os passos daqueles que confiam plenamente em sua vontade. Ainda que o caminho pareça estreito, continuo avançando, porque sei que tua direção sempre conduz à vida, à segurança e ao cumprimento das promessas eternas. Espírito Santo, encoraja meu coração a não desistir quando surgirem obstáculos inesperados. Sei que haverá dias em que as dificuldades tentarão parecer maiores do que a esperança, mas eu escolho permanecer firme na certeza de que nenhuma oposição pode cancelar aquilo que Deus determinou. Renova minhas forças quando eu me sentir cansado. Sustenta minha mente quando pensamentos negativos tentarem dominar meu interior. Fortalece minhas mãos para que eu continue trabalhando, servindo e perseverando enquanto aguardo o tempo do Senhor. Que cada desafio seja transformado em oportunidade de crescimento espiritual. Não permitas que eu interprete as lutas como sinais de derrota, mas como momentos em que minha fé está sendo fortalecida para testemunhar milagres ainda maiores. Que minha confiança permaneça inabalável, porque está firmada não nas circunstâncias, mas na soberania daquele que governa todas as coisas. Espírito Santo, visita cada coração, fortalece os que estão desanimados, consola os que choram e restaura os relacionamentos que foram abalados pelas dificuldades da vida. Que toda divisão dê lugar à reconciliação. Que toda palavra dura seja substituída por palavras de graça e sabedoria. Faz do nosso lar um ambiente onde tua presença seja percebida diariamente. Ensina-nos a buscar primeiro o reino de Deus antes de qualquer outra prioridade. Espírito Santo, eu declaro que minha esperança está firmada em Deus e não na velocidade das respostas. O Senhor conhece o tempo exato de todas as coisas. E eu descanso nessa verdade. Hoje entrego novamente diante de ti meus sonhos, meus projetos, minhas preocupações e minhas expectativas. Recebo paz para continuar caminhando, coragem para continuar obedecendo e sabedoria para continuar esperando. Nenhuma promessa será esquecida, nenhuma lágrima será desperdiçada. Nenhuma oração feita com sinceridade ficará sem propósito diante do céu. O Deus que revelou aquilo que atrasava minha vitória também está removendo cada obstáculo no tempo perfeito. Por isso sigo adiante sem medo, porque sei que tua presença caminha à minha frente, preparando o caminho, fortalecendo minha alma e conduzindo-me para viver tudo aquilo que foi estabelecido pela perfeita vontade do Senhor. Espírito Santo, manifesta a tua presença de forma tão poderosa sobre a minha vida que toda sombra de dúvida seja dissipada pela luz da tua verdade. Eu não quero apenas ouvir falar dos teus milagres. Quero experimentar diariamente o teu agir transformador. Entra nos lugares da minha alma onde ainda existem medos escondidos, expectativas frustradas e perguntas sem resposta. Espírito Santo, renova completamente minha vida neste momento. Depois de apresentar diante do Senhor minhas dores, minhas lutas, minhas dúvidas e minhas esperanças, eu escolho permanecer firme na certeza de que esta oração não termina apenas com palavras, mas inicia um novo tempo espiritual. Eu creio que o Senhor já começou a remover aquilo que durante tanto tempo atrasou minha vitória. Ainda que meus olhos não vejam imediatamente todas as mudanças, meu espírito descansa porque sabe que Deus nunca trabalha pela metade. Que toda confusão seja substituída por clareza, toda fraqueza por força, toda ansiedade por paz e toda insegurança por confiança. Eu recebo um coração restaurado, uma mente fortalecida e uma fé mais madura. Que cada passo dado a partir de hoje seja conduzido pela tua presença. Ensina-me a viver diariamente em obediência, reconhecendo que a verdadeira vitória não consiste apenas em conquistar aquilo que desejo, mas em permanecer no centro da vontade de Deus. Que minha vida seja um reflexo da tua graça e que tudo aquilo que o Senhor realizar em mim
glorifique o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, firma meus pés sobre a rocha inabalável da palavra de Deus. Quando surgirem novos desafios, lembra-me desta oração. Quando vierem dias de espera, fortalece minha perseverança. Quando as circunstâncias tentarem abalar minha confiança, faz-me recordar que o Senhor continua governando todas as coisas. Não permitas que eu volte aos antigos padrões de medo, incredulidade ou ansiedade. Guarda meu coração para que ele permaneça sensível à tua voz. Que cada decisão futura seja tomada debaixo da tua direção. Que cada conquista seja recebida com humildade. Que cada dificuldade seja enfrentada com fé. Eu escolho viver um dia de cada vez, confiando plenamente que o Deus que começou esta transformação continuará aperfeiçoando sua obra dentro de mim. Nenhum obstáculo será maior do que o teu poder. Nenhuma demora cancelará teus propósitos e nenhuma oposição impedirá o cumprimento daquilo que o Senhor preparou para a minha vida desde antes da fundação do mundo. Espírito Santo, consagra tudo aquilo que pertence à minha vida. Consagro minha casa, minha família, meu trabalho, minhas finanças, meus relacionamentos, meus sonhos, minha saúde e meu futuro. Que nenhuma dessas áreas permaneça distante da tua presença. Derrama tua proteção sobre aqueles que amo. Livra-nos de todo mal, de toda influência que tente nos afastar de Deus e de toda armadilha preparada contra a nossa caminhada. Que nossa casa seja um lugar onde reine a paz, o perdão, a unidade e a presença do Senhor. Que nossa família permaneça fortalecida pela fé. Que nossos caminhos sejam guardados pela tua mão poderosa. Dá-nos sabedoria para enfrentar cada desafio e humildade para reconhecer diariamente nossa dependência do Senhor. Que jamais percamos o privilégio de viver debaixo da tua direção. Faz florescer em nosso lar o amor, a esperança, a alegria e a confiança que somente o Espírito Santo pode produzir. Espírito Santo, completa em mim toda a obra que o Senhor iniciou. Se ainda existem áreas que precisam ser restauradas, continua trabalhando. Se ainda existem feridas que precisam cicatrizar, continua curando. Se ainda existem pensamentos que precisam ser transformados, continua renovando minha mente. Eu não quero interromper aquilo que Deus está realizando em minha vida. Pelo contrário, entrego-me completamente ao teu agir. Molda meu caráter segundo o exemplo de Cristo. Ensina-me a amar mais, perdoar mais, servir mais e confiar mais. Que cada experiência vivida daqui para frente fortaleça minha comunhão contigo. Que eu jamais me afaste da tua presença por causa das bênçãos recebidas ou das dificuldades enfrentadas. Meu maior desejo é permanecer fiel ao Senhor até o fim da minha caminhada, vivendo cada dia para glorificar o teu santo nome e testemunhar a tua fidelidade diante de todos aqueles que cruzarem o meu caminho. Espírito Santo, sela esta oração no mais profundo do meu coração. Eu recebo pela fé tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito durante este momento. Declaro que nenhuma palavra lançada nesta oração voltará vazia, porque foi apresentada diante do Deus Todo-Poderoso. A partir de hoje, escolho abandonar definitivamente o medo, a dúvida, a murmuração e a desesperança. Caminharei em paz, confiando que o Senhor continuará abrindo portas, removendo obstáculos, fortalecendo minha fé e conduzindo cada detalhe da minha história. Ainda que surjam novas batalhas, permanecerei firme, porque agora sei que o Espírito Santo caminha comigo, sustenta minhas forças e dirige meus passos. Minha esperança está renovada, meu coração está fortalecido, e minha confiança repousa completamente no Deus que nunca falha e jamais abandona aqueles que colocam nele toda a sua esperança. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te agradeço porque creio que o Senhor ouviu cada palavra pronunciada com sinceridade. Obrigado porque, mesmo antes de eu enxergar as respostas, o céu já está em movimento. Obrigado porque tu és fiel,
quando minhas forças diminuem, constante quando minhas emoções vacilam e poderoso quando minhas limitações aparecem. Eu entrego definitivamente minha vida, meu passado, meu presente e meu futuro em tuas mãos. Que eu permaneça firme até contemplar o cumprimento de todas as promessas preparadas por Deus. Que minha vida seja um testemunho vivo da tua graça, do teu amor e da tua fidelidade. Que todos aqueles que olharem para minha caminhada reconheçam que foi o Senhor quem abriu os caminhos, sustentou minha fé e transformou minha história. Eu seguirei confiando, obedecendo e perseverando, porque sei que tu jamais abandonas aqueles que esperam em ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Se você chegou até aqui, creia que esta oração não terminou apenas com um amém. Ela marcou o início de um novo posicionamento espiritual diante de Deus. O Espírito Santo começou uma obra que muitas vezes acontece primeiro no invisível e depois se manifesta no visível. A paz que agora alcança o seu coração é um sinal de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando os olhos ainda não conseguem contemplar tudo. Caminhe com confiança nos próximos dias, permaneça firme na oração e esteja atento aos direcionamentos de Deus. Porque aquele que revela também conduz, fortalece e cumpre cada uma de suas promessas no tempo perfeito. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou ao seu coração e fortaleceu a sua fé, deixe o seu like para que mais pessoas também sejam alcançadas por esta mensagem de esperança. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para acompanhar as próximas orações e continue fortalecendo sua caminhada espiritual conosco. Escreva nos comentários o seu pedido de oração ou compartilhe o testemunho daquilo que Deus está fazendo em sua vida. Será uma alegria orar por você. Que o Espírito Santo continue guardando seus passos, enchendo sua casa de paz e conduzindo sua vida até a manifestação completa da vitória preparada pelo Senhor. Deus o abençoe grandemente.